Boa noite para Boa quem noite está para aqui todos. ao vivo e quem está à distância, ou seja, no futuro, aqueles que estarão assistindo isso no futuro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou dando as boas-vindas aqui aos que estão presentes no momento, o Paulo Pires do Prá, que está na gravação, a Renata Beleboni, a Érica Angliker, o Augusto Assis, a Catarina Rodrigues, o Douglas Carneiro e o Leonardo Fuduli, que é o nosso palestrante de hoje, a quem eu já agradeço muito pela possibilidade de estar conosco hoje. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do Leonardo Fuduli, primeiro dizendo que ele é italiano, mas ele domina muito bem o português, como nós veremos logo em seguida. Ele estudou na Itália línguas clássicas e arqueologia, e tem trabalhos de campo no Mediterrâneo. E, atualmente, ele está como pesquisador, com apoio da FAPESP, no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Então, ele se dispôs a fazer uma apresentação aqui no nosso grupo, que será muito boa, seja muito bem-vindo. Leonardo, todos estávamos... hoje mesmo a Catarina, com quem ministro um curso, estava falando que queria conhecê-lo, né? E seguramente é o caso de todos os outros que agora e no futuro vão poder assistir, tá? Como é que nós vamos fazer? Você vai apresentar a sua palestra e nós vamos anotando, se for o caso, as perguntas e observações. Ok. Ao final, nós trocamos ideias, comentários, e depois, naturalmente, no YouTube também haverá comentários e possíveis contatos conosco, com você, tá bom? Então, eu queria agradecer muito, Leonardo, especificamente também a Érica Angliker, que foi quem fez essa intermediação, sugeriu que contássemos com uma fala sua, e é muito bom nós termos esse intercâmbio, ainda mais com o MAI, no qual tantos de nós, eu particularmente, mas outros também, passaram, e seja como alunos, estagiários, ou em qualquer outra função, nem que seja como usuário da biblioteca. Então, é uma satisfação muito grande, então agradeço muito, Leonardo. Eu vou tirar o som, peço que também os outros tirem o som, e se a transmissão tiver mais ou menos, eu farei que nem a Érica, tirarei a imagem, mas se não, podemos ficar com a imagem. Só que a Érica teve que tirar pela qualidade da linha, tá bom? Então, muito obrigado, Leonardo. Fique à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos. Sou eu que agradeço vocês por essa oportunidade. É muito bom, né, fazer essa troca de ideias com outra universidade do estado de São Paulo, onde tem estudos sobre antiguidade bem forte, porque a reputação, né, da Unicamp é muito forte sobre isso. Então, eu agradeço e fico muito feliz. Eu preparei uma apresentação, agora vou compartilhar a tela. Eu peço somente que alguém me fale se está vendo tudo. Perfeito. Integral. Ótimo. Vou falar um pouco rapidamente sobre o meu projeto, né? Eu sou, como o professor falou, eu sou o jovem pesquisador FAPESP no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. O meu projeto é um projeto sobre arquitetura e decoração arquitetônica, porque o meu focus, né? Desculpa, vou fechar. O meu focus sobre arquitetura e decoração arquitetônica. Eu estudei também na Itália e na Grécia sobre isso. Então, esse projeto é sobre arquitetura da época severiana, arquitetura provincial.
O acrônimo significa proprio isso, arquitetura provincial da época severiana, de algumas províncias romanas. Entre essas províncias eu incluí a Sicília, que eu conheço muito bem porque eu sou siciliano, a Grécia, onde eu trabalhei muito, Chipre e a Palestina, onde eu não consegui ainda trabalhar por causa da situação internacional. Por que eu escolhi essas províncias? Porque são províncias onde já tinha uma tradição arquitetônica bem forte. Então, uma tradição arquitetônica que, em alguns casos, se combinou com aquela que era a arquitetura oficial, que chegava diretamente de Roma como modelo, como padrão de Roma, criando, digamos assim, formas de hibridação. Dentro desse quadro, esse é mais ou menos o meu projeto, né? Dentro desse quadro de arquitetura provincial, eu comecei a trabalhar em Atenas e comecei a trabalhar sobre sobre o Erechtheion, na verdade a pronúncia correta é Erechtheion, sobre o Erechtheion, que é um dos monumentos mais significativos, não somente da cidade de Atenas, mas na antiguidade inteira. Por que eu comecei a trabalhar sobre o Erecteo? Porque, como agora vou explicar, o Erecteo foi restaurado, provavelmente, por aquilo que sabemos, porque as fontes são muito poucas, foi restaurado 2 vezes ao longo do Império Romano. Com certeza, a primeira vez na época augustea, depois de um grande incêndio que destruiu uma parte significativa do edifício. Tem uma intervenção menor na época severiana, quando dentro do Erecteo foi colocada uma estátua da Giulia Domna, a mulher do Septímio Severo, uma coisa que foi bastante singular, digamos assim, porque o Erecteo é o templo de Atenas, então o templo mais importante da cidade de Atenas, onde ao lado da estátua de Atenas, uma estátua muito antiga, uma estátua de madeira, em grego se fala de xoanon, ou seja, uma estátua de madeira cultual, foi colocada uma estátua de uma imperatriz, considerada uma deusa. E nessa situação, o edifício provavelmente recebeu uma restauração. Agora eu vou tentar fazer um perfil do edifício, até começando da construção dele, na época mais antiga, e depois vou explicar aquilo que estamos fazendo com uma equipe, que eu criei, uma equipe, digamos assim, ítalo-brasileira, porque tem pessoal da Universidade de São Paulo e tem pessoal da Universidade de Palermo, na Itália, com competências diferentes, né? A gente juntou as forças para obter resultados que ainda estão em andamentos. Essa é uma imagem que foi tirada no 2025, quando a gente começou, após de um trabalho bibliográfico de alguns anos, começou a trabalhar diretamente no edifício, com o permisso da Eforia, que seria, digamos assim, o Istituto de Patrimônio, né, da Acrópole. Essa é a posição, essa é uma imagem que foi feita de drone, todas as imagens são a nossa. Eu já falei com o professor, eu não coloquei algumas imagens que agora ainda ficam sem permisso da Eforia. Então, essas são imagens de trabalho que eu posso mostrar, inclusive podem ficar tranquilamente no YouTube. Olha a posição desse edifício, exatamente na Acrópole de Atenas, ao lado do Parthenon. Temos que lembrar uma coisa: o templo de Atenas não era o Parthenon.
Porque, na verdade, o Parthenon não é um templo. O Parthenon é simplesmente um anátema, ou seja, ou melhor, o anátema não é o Parthenon. Anátema em grego significa, acho que a palavra correta em português é dedicado. O anátema era a estátua de Atena Parthenos, que ficava dentro do Parthenon, e o Parthenon foi simplesmente, digamos assim, um edifício que protegia esse anátema. Aquilo que era o templo da deusa Atenas, Atenas Polias, ou seja, protetora da cidade de Atenas, era o Ereteu, esse aqui. Aqui nesse desenho vemos que muitos foram os templos que, começando do período geométrico, ou seja, o período entre os séculos 8 e 7 a.C., foram construídos aqui. Foram mais ou menos 2 templos, o templo F e o templo G. In particolare, esse templo G é um templo muito grande, que aqui fica ao lado do Erechtheion clássico, porque o Erechtheion é uma construção da época clássica, então temos essa, como se diz, essa estratigrafia muito complicada. O templo que fica ao lado do Erechtheion, né, foi construído antes da época arcaica e foi descoberto somente no 1886 e foi considerato o templo antigo de Atena Polias, ou seja, o Arcaios Naos. Naos em grego antigo significa templo. Essa é uma imagem que foi tirada de drone. Esse é o Erechtheion hoje, e esse era o templo antigo. Porque que aconteceu? Esse templo antigo foi destruído no 480 a.C., quando a Ática e Atenas foi invadida pelos persas. Os persas, e foi, na verdade, evacuada, né? Porque toda a população foi transferida na ilha de Salamina. A Acrópole foi quase totalmente destruída, mas também esse templo. Esse templo tinha uma particolaridade, não era como todos os templos. Aqui dá para perceber como era feito, porque tinha 2 entradas, uma entrada oriental, provavelmente no lado oriental, o lado oriental é aqui, provavelmente a entrada principal, né, na cella, e uma entrada, uma outra entrada no lado ocidental, com uma cella que era com 2 ambientes. Então, vamos ver por que tem essa distinção em ambiente interna, que não é uma coisa muito comum nos templos antigos. Essa é uma planta, né, uma reconstrução de como esse templo, que é digamos assim, o antepassado do Erechtheion clássico, deveria ser. Temos até, dentro do novo Museu da Acrópole, temos até algumas representações, alguns fragmentos das esculturas que decoravam o frontal do templo mesmo. Claramente é uma hipótese, mas é a hipótese mais provável, um frontal que era decorado com gigantomachia, ou seja, a luta entre os deuses do Olimpo e os gigantes, né? É um episódio da mitologia. Essa é a imagem, a estátua de Atenas, que provavelmente está derrotando um dos gigantes que chegaram até Olimpo. O que aconteceu com esse edifício? Quando os atenienses voltaram da ilha de Salamina, entraram na cidade e a cidade estava totalmente destruída, inclusive a Acrópole. Naquela ocasião,
foi considerada a Acrópole como um lugar que não devia ser reconstruído. Esse aconteceu no 478. Foi pronunciada uma promessa, foi prometido que a Acrópole não seria reconstruída nunca mais. Mas aqueles edifícios destruídos teriam sido úteis para lembrar aquilo que aconteceu e como os gregos conseguiram, com a ajuda das divindades, a reagir e a derrotar os persas. Então, foi fortificada uma parte da Acrópole com pedaços do templo, né, do templo de Atenas, do templo antigo de Atenas, que ficam até hoje na muralha norte e que são visíveis até da praça de Monastiraki, que é uma das praças mais importantes da cidade de Atenas moderna. E dentro desse templo, eu já falei, dentro desse templo era a estátua de Atenas Polias, uma estátua que até o Pausania, no século II depois de Cristo, quando ele visitou a Acrópole de Atenas, encontrou no Erechtheion. E o Pausania, até no século II depois de Cristo, fala que essa estátua era ex Uranu Peson, ou seja, era uma estátua caída do céu, não era uma estátua feita pelos homens. Então, o que sabemos? Sabemos que arqueologicamente, desculpa, voltei para trás, desculpa. Sabemos que arqueologicamente, o que aconteceu depois do 478, ou seja, quando os atenienses voltaram em Atenas, foi reconstruído provavelmente somente um pedacinho desse edifício. Para fazer quê? Para proteger a estátua de Atenas, ou seja, Oxoanon, aquela estátua que era considerada um objeto divino, ou seja, um objeto caído do céu, não feito pelos homens, tá? Ainda o Erechtheion não existe, aqui está tudo destruído e somente foi reconstruído um pedacinho. Essa é uma imagem da Acrópole como é hoje. Mas o que aconteceu? Aconteceu que depois que foi feita uma paz com os persas, essa promessa de não construir mais na Acrópole foi abandonada e começou a Acrópole a retomar uma atividade monumental, começando com muitos edifícios e inclusive com aquilo que hoje é chamado Erechtheion, que é praticamente o novo templo de Atena Polias, ou seja, de Atena protetora da cidade. Esse templo foi começado mais ou menos depois do 421 a.C., foi interrompido por causa da expedição na Sicília, né, da guerra entre as duas guerras do Peloponeso, e foi retomado e completado depois do 409 e 408. E agora eu vou mostrar mais ou menos como é esse novo edifício, que tem símbolos e elementos que nos lembram a origem de Atenas, a origem mítica de Atenas. Porque, primariamente, isso foi construído exatamente onde tinha o túmulo, ou seja, a tumba de Cécrops, o primeiro rei mítico da cidade de Atenas. Era o primeiro rei, era representado até na ceramografia com metade do corpo de serpente. Por que isso? Porque pelos atenienses era muito importante o conceito de autoctonia, ou seja, eles eram
originários mesmo daquela região da Ática. Então, o serpente é um animal considerado octônio, né? Um animal da terra. Essa representação, então, era muito significativa. Vou fazer uma, como se diz, uma panorâmica do edifício, porque é um edifício complexo, é um edifício que é totalmente diferente de todos os templos gregos do mundo, do Mediterrâneo inteiro, porque já aqui na planta dá para ver que tem duas, mais que uma entrada, né? Tem uma entrada pela parte oriental, uma entrada do norte, num ambiente que depois permite de entrar em dois ambientes. E aqui temos a famosíssima, né? Famosissimo pórtico, ou como podemos dizer em português, se a palavra loja é correta, das Cariátides, né? Essa é uma imagem de como hoje se apresenta o lado ocidental. Para entender o edifício, temos sempre como referência onde fica esse pórtico das Cariátides, né? Olha aqui, ao longo de aquela que é o aspecto atual, depois vou mostrar na parte final daqui a pouco, é o resultado de muitas restaurações. Mas essa paredes que foram inseridas entre as colunas provavelmente foi devido a uma restauração romana mais importante que foi feita no final do primeiro século antes de Cristo, na época de Augusto. Todo o edifício é muito decorado e com uma decoração de altíssimo nível, ou seja, o estudo da decoração arquitetônica, né, que é uma parte muito importante do estudo da arquitetura antiga, nos diz que trabalharam aqui os artistas mais importantes daquela época. Por exemplo, aqui eu coloquei uma imagem que é uma imagem da Epicranitis, ou seja, a Epicranitis é uma decoração de cima de uma parede. Quando a parte superior de uma coluna se chama capiteu, né? A parte de cima de um muro se chama epicranitis, e essa epicranitis fica em todos os lados do edifício. Olha aqui uma parte dos capitéis, né? Inclusive dos capitéis do lado norte, que tem essa particularidade, ou seja, são capitéis jônicos, que tem essa particularidade de baixo, dá para ver mais para frente, com uma decoração de flores, de lótus e de palmeirinhas. A mesma que tem aqui na Epicranitis. Então, são capitéis totalmente diferentes dos outros. E em cima, provavelmente, não, antes de falar do que tem em cima, aqui está vendo que esse é o lado norte, tem uma pedra um pouco mais escura, né? Essa não é causado da antiguidade do edifício. Essa é a pedra de Eleusi, que foi usada na Acrópole, inclusive nos Propíleia, para differenziare un poco, criare un contraste cromatico entre o mármore pentelico, ou seja, o mármore de um monte que é muito perto de Atenas e que na época era considerado um dos materiais mais nobres, né? Que era branco, era muito fino. Criare um contraste cromático entre esses dois mármores. Provavelmente em cima aqui tinha uma decoração de escultura, uma decoração no friso, mas tem fragmentos, inclusive, no Museu da Acrópole, mas não sabemos qual era a temática, porque os fragmentos são assim pequenos que não podemos nem hipotizar qual era o tema.
O edifício foi muito alterado. Foi muito alterado porque se tornou uma igreja. Essa é uma reconstrução muito, como se diz, didática, não é uma reconstrução muito científica, mas nos dá a ideia para entender o que aconteceu. Tem duas fases de basílica que foram construídas dentro do edifício, e inclusive as colunas foram, o intercolúnios foi fechado, seja no pórtico oriental, seja no pórtico norte. Essa é a fachada oriental. A fachada oriental era a fachada principal, foi em parte reconstruída, porque essa coluna, na verdade, é uma coluna não é uma coluna original, porque a original fica no British Museum. Todo mundo, eu acho que lembra que a Acrópole de Atenas foi, numa certa época, no começo do século XIX, 1802, foi, digamos, em parte despojada de alguns elementos arquitetônicos, e claramente o edifício mais afetado foi o Parthenon, mas o Ereteu também foi afetado por essa, digamos, despojo. Pode ser considerado. Uma cariátide fica no British Museum, é essa coluna que foi sostituída. Então, nessa planta que está aqui, provavelmente temos uma interpretação diferente daquela que eu mostrei, porque na parte ocidental tem somente uma cela e não duas, mas sabemos que muito provavelmente aquele que era o espaço principal era esse no lado oriental, com a estátua de Atenas. Olha, se alguém de vocês encontrará, não somente na bibliografia científica, que é muita, mas inclusive em material, digamos, de estudo, ou seja, material não científico 100%, plantas diferentes do Erecteion, é uma coisa muito comum, porque ainda a questão da divisão interna do edifício é muito debatida. Existe até hoje esse debate, que na verdade, eu queria dizer existe até hoje, mas na verdade foi deixado num canto, porque faz anos que não temos publicações novas sobre esse edifício. Esse é como ficava a entrada principal, seja depois da frente próstila, ou seja, de 6 colunas próstila, tem uma parede com uma porta e 2 janelas ao lado. Fragmentos dessa parede ficam no Museu da Acrópole. Essa é uma parte interessante, né? Porque o pórtico norte, que fica no norte, é uma entrada monumental, muito decorada, uma entrada que permitia de entrar nessa área, né? Que era conectada com uma outra ou 2 celas, depende da interpretação. Esse teto é forado. É forado por quê? Tem 2 interpretações. Porque o edifício foi criado para ser o monumento, a lembrança de vários mitos antigos da origem da cidade de Atenas. O primeiro, a luta entre Poseidon e Atena para ser a divindade padroeira da cidade. Essa luta foi julgada pelo re Cecrops, e que decidiu que a divindade padroeira teria sido aquela que doava a coisa mais útil pela cidade. Atena doou a oliveira. Poseidon doou uma fonte de água salgada.
todo mundo pode perguntar, é um presente útil para a cidade, a água salgada? Provavelmente não é. Mas essa fonte de água salgada provavelmente significava que o domínio de Atenas sobre o mar, que teria chegado, né? Então, nessa luta, foi Atena a vencer, porque ela doou a Oliveira, e Oliveira ficava aqui na frente do edifício. E aqui, provavelmente, nessa parte, a lembrança do Poseidon, né, que batendo uma rocha, deixou sair essa fonte. Uma outra tradição fala que esse buraco, que era deixado no teto do Pórtico Norte, foi porque o Zeus matou o filho de Poseidon, o Erecteus, que foi um outro rei da cidade de Atenas, porque o Erecteus foi causa de uma guerra entre Atenas e outras cidades. Então, tem essa lembrança de muitas histórias mitológicas, inclusive o pórtico, a loja das Cariátides, era aquela que ficava em cima da tumba do rei Cecrops. Por isso o edifício tem essa planta que poderia ser uma planta estranha, uma planta esquisita, porque era uma planta que celebrava e lembrava de muitos deuses e heróis, né, da história de Atenas. Aqui embaixo tem um ambiente onde uma outra história tenho que rapidamente contar, que era o serpente Eritônio. Ele morava lá. O serpente Eritônio era o filho de Atena. Atena era virgem. Então era o fruto da violência que o deus Hefesto fez sobre a dea, que permaneceu a ser virgem, mas nasceu da terra essa serpente que ela cuidou e manteve lá num ambiente embaixo desse edifício. Está vendo aqui o contraste da pedra de Eleusi com o branco do mármore pentélico. Aqui dava para entrar, provavelmente, essa é uma outra planta, né, que mostra uma outra interpretação do edifício, em dois ambientes onde tinha um culto, provavelmente de Poseidon Erecteu, o filho de Poseidon, e num outro ambiente o culto de um erói chamado Bute, que era conectado com os sacerdotes do culto de Erecteus. São teorias que ainda, são hipóteses que ainda não foram 100% avaliadas. Chegamos no pórtico das Cariátides, Cariátides é uma definição, digamos assim, arbitrária, derivada da Vitruvio, o autor do De Arquitetura, porque eles interpretou essas mulheres como as mulheres da cidade de Cária no Peloponeso, não da Cária do Oriente, porque uma cidade que provavelmente tinha dado apoio aos persas, e depois do derrotamento dos persas, claramente as mulheres foram escravizadas. Essa é uma história que nos conta Vitruvio. Na verdade, hoje os historiadores da arte chamam simplesmente essas esculturas Corai, ou seja, virgem, sem falar dessa questão das Cariátides, que é conectada com Vitruvio. Eu coloquei aqui uma imagem, antes de falar da imagem, as Cariátides são provavelmente produtos de grandes escultores. Alguns reconheceram o Calímaco, outros Agorácrito ou Alcamenes, que são os artistas mais importantes da época. Sabemos que o braço esquerdo de uma
delas, era nessa posição, porque essa é a imitação das cariátides no Foro de Augusto em Roma. Sabemos que Augusto, né, lançou um classicismo no reinado dele, e ele mandou de imitar, por exemplo, essas cariátides numa parte do Foro de Augusto em Roma mesmo. Essa é uma imagem do primeiro rei Cecrops, né? É uma representação. Agora vou falar um pouquinho de que acontece do Erechtheion na época moderna. Essa é uma imagem do edifício no 1818. Ainda não existia a fotografia, ou seja, ninguém tinha tirado uma fotografia lá em cima. O edifício, mesmo com elementos não originais, olha aqui, esse era o pórtico norte, aqui ficava um muro, né, uma parede, estava tudo fechado, porque o edifício foi transformado muitas vezes, mas mais ou menos ficava em pé. E aconteceu no 1800, antes do 1834, na parte final da guerra de independência da Grécia contra os turcos ficaram dentro da Acrópole, porque a Acrópole era como se fosse um castelo, né? E o edifício foi atingido por um bombardeio, né? E caiu o pórtico norte. Olha aqui, esse desenho é muito pertinente. Então, pela primeira vez, o edifício foi restaurado entre o 1837 e 40 pelo Kyriakos Pittakis, né? Foi a primeira restauração, numa época na que, essa é uma curiosidade interessante, foi decidido de deixar a Acrópole como monumento, porque não todo mundo sabe que depois da independência grega, tinha uma parte que queria transformar a Acrópole num palácio do rei, do novo rei dos gregos. Graças a Deus, essa possibilidade foi descartada, então começaram as restaurações, né? Essa é a primeira imagem a primeira fotografia que foi tirada no 1842 do Erechtheion, que já tinha sido parcialmente restaurado pelo Pittakis. Olha aqui, está faltando uma cariátides, né? É aquela que fica em Londres, porque o Lord Elgin destacou uma e colocou pilares de tijolos, de outro material. O restauro mais, digamos assim, forte foi entre o 1902 e 1909. O que aconteceu? Foram reconstruídas muitas partes do edifício, mas como que foram usados grampos de ferro, né? Ao longo das décadas do século XX, esse ferro enferrujou e causou desalinhamento com a risco de caída de uma grande parte do edifício, que finalmente foi restaurado com critérios modernos e reversíveis. Não sei se existe essa palavra em português. Reversível, ou seja, que poderia ser, né, dava para voltar atrás, né? Reversível, isso. Reversível. Obrigado, professor. Reversível. Entre o 1979 e 87, por exemplo, foi desmontado, e presta atenção nessa coisa que eu estou dizendo, foi parte do edifício, não todo, mas uma parte significativa foi desmontada. E para a pesquisa da gente é muito importante isso, porque temos toda a documentação dessa desmontagem do edifício, que nos dá muitas informações sobre aquela restauração romana da que eu falei no começo, ou seja, da restauração da época de Augusto. Aqui chego no nosso trabalho.
a gente que está fazendo hoje. Essa é uma imagem do 2025, né, do verão. A gente ficava lá com a nossa equipe. A gente começou fazendo uma fotogrametria do edifício, que significa foi um trabalho topográfico, vou simplificar, né? Foi um trabalho topográfico e de fotografias para criar uma documentação completa do edifício inteiro, de fora e dentro. O objetivo desse trabalho, aqui a gente estava trabalhando de drone, né? Com algumas restrições, porque a Acrópole de Atenas fica no centro da cidade, é um lugar patrimônio UNESCO, é um lugar com acima de 20 mil turistas por dia. Então, a solução com a Euforia, que é o Istituto do Patrimônio Grego, né, se chama Euforia da Acrópole, a gente concordou de trabalhar muito cedo de manhã, ou seja, antes das 8 da manhã, que era manhã cedo, ou de trabalhar na parte final da tarde, quando os turistas não ficam lá, porque claramente um drone é um risco, pode acontecer um acidente, né? O objetivo é criar um modelo virtual do edifício, sobre que estamos trabalhando. A gente tirou mais que 30 ou 40 mil, agora não estou lembrando, 30 ou 40 mil fotografias. E aqui estamos dentro do edifício. Mesmo trabalho foi feito dentro, com todo o equipamento. A gente usou também o infravermelho, tecnologia LiDAR, com um equipamento bastante sofisticado. Qual é o objetivo? O objetivo é reconstruir a fase romana do edifício através da documentação que a gente conseguiu achar com esse trabalho que vai continuar, e através da documentação gráfica das restaurações, gráfica e fotográfica, das restaurações mais antigas. Claramente, a restauração das décadas entre as décadas dos 70 e 80, aquela que é bem documentada. Aquelas dos primeiros anos do século XX, bem menos, e quase nada aquela do século XVIII. Vou mostrar algumas outras imagens. Olha aqui, a gente posicionou alguns pontos, né, para realizar essa fotogrametria, ainda com drone. Essas são imagens de trabalho que eu posso mostrar sem problema. O drone ficou até, né, quase posando na parte de cima para relevar todas as coisas, porque não dá subir lá, né, fisicamente. Então o drone nos ajuda muito para fazer tudo isso, inclusive porque é um equipamento de alta precisão, tá? O trabalho continuou dentro do Museu da Acrópole. Essa é uma imagem da gente que está trabalhando com... essa é uma normal fotografia, mas depois a gente criou como uma câmera ao redor desses fragmentos, que são fragmentos da época romana do Ereteu, e na verdade ninguém sabe o que é. Foi publicado como um pedaço de altar, mas na verdade ainda não sabemos exatamente o que é. Vai ser a próxima etapa do meu estudo. A gente usou aqui também a fotografia para fazer um 3D, já está pronto, mas a gente usou também uma tecnologia que se chama espectrografia para ver se existe cor na mármore. E a gente achou pedacinhos de pigmentos, tá? Essa era uma prova que foi feita com as cores, mas essa é uma imagem de trabalho, porque depois a gente criou como uma tenda lá, em torno, tudo escuro,
porque o museu é maravilhoso, né? Mas o museu é tudo de vidro. Então, não era muito fácil obter o escuro, que é importantíssimo para esse tipo de análise. Aqui a gente estava embaixo, onde usou tecnologia LiDAR, ou seja, infravermelho, embaixo lá do Pórtico Norte, onde eu falei que, de acordo com a tradição, ficava o serpente. Aqui uma imagem da equipe, que era uma equipe um pouco maior, mas esse era o último dia, um dos últimos dias onde ficavam somente 5 pessoas, e a gente tirou essa foto para a lembrança. Muito obrigado pela atenção. Espero de não ter sido tedioso. Eu tentei de explicar de um jeito simples. Foi muito bom. Foi Obrigado. Muito muito obrigado. ilustrativo, e as poucas coisas que eu pus nas mensagens aqui, alguns termos que você usou, técnicos, pus umas explicações para quem não domina a arquitetura. Sim, eu posso explicar. Não, eu pus aqui, eu fui colocando conforme você foi falando, Ah, ok. para que as pessoas tivessem uma noção. Ah, tem Mas- muitas... Ok, Leonardo, ok. Sim, então, exatamente. Ah, você explicou, sim, Eu sim. fui pondo só para pessoas que não conhecem a Ótimo, informação. ótimo. Sim, sim, ótimo. Na verdade, eu quero esclarecer. Eu domino as tecnologias no sentido que eu sei exatamente do que preciso, eu sei como manejar, mas na verdade eu criei essa equipe com competências diferentes e são os colegas que trabalham diretamente. Digamos assim, eu direciono e me aconselho com os colegas e a gente faz esse trabalho de equipe. Isso é muito importante, porque o trabalho arqueológico, ele é sempre um trabalho coletivo, Sim. com o esforço de diferentes disciplinas. Exatamente, muito bom. A Érica levantou a mão. Oi, Érica. Oi, Léo. Léo, muito obrigada pela apresentação maravilhosa, né, do, do que é o monumento mais importante de Atenas e do mundo grego. Eu tenho 2 perguntas, elas não estão relacionadas. Sim. A primeira é sobre a estátua romana colocada no Erechtheion. Se tem algum relato, alguma coisa de como os atenienses perceberam isso e se não houve nenhum tipo de protesto, se eles aceitaram bem Não, de ter na uma verdade, estátua romana no lugar mais sagrado. sim, E a outra pergunta, só de curiosidade, porque como você conseguiu a permissão para estudar o Erechtheion? Porque eu imagino que tenha sido dificílimo. Fazer qualquer tipo de trabalho na Grécia é mais difícil, e você está fazendo no monumento mais importante da Grécia. Então, parabéns por ter conseguido acesso a este local. Leonardo, eu queria me associar às 2 perguntas que ela fez. Eu também ia fazer essas 2 perguntas, então já... Ah, perfeito. Ah. Então, vou responder a primeira, que acho que é muito interessante. Então, talvez foram os atenienses que dedicaram a estátua e que permitiram isso. E não foi a única estátua da Júlia Domna, porque a outra provavelmente foi colocada no Párteno. Porque o que aconteceu? As fontes nos contam que o Septimo Severo, antes de ser imperador, estudando em Atenas, foi maltratado pelos atenienses. Então, quando ele se tornou imperador, ele ficou um pouco, né? Ficou provavelmente chateado, e os atenienses, né, dedicaram 2 estátuas da Júlia Domna. Na verdade, não foi a primeira estátua de um imperador no lugar sagrado do Acrópole, porque antes dessa, uma estátua do imperador Adriano foi colocada no Pártenon. Então, tinha já uma estátua de imperadores dentro da Acrópole. Aquilo que é interessante é essa associação, né, ao lado do Xonon. O Xonon era considerada a coisa mais sagrada da cidade de Atenas, porque era uma estátua
como se diz, extra-humana, uma estátua divina, feita num outro mundo. E isso é muito interessante. E a segunda pergunta eu posso dizer que não foi difícil, foi muito longo, porque claramente obter uma permissão dessa precisa de explicar tudo direitinho, qual é o objetivo, onde você, em qual ponto você chegará, e quando você entra lá, tem que declarar num papel todo o equipamento que você está usando, mas eu acho justo, porque é um lugar muito importante que tem que ser preservado, é um lugar simbolicamente, inclusive, muito importante, e, inclusive, os pesquisadores têm que respeitar isso, né? Então, foi longo, mas todo o pessoal foi super gentil, super carinhoso, super aberto, super disponível, inclusive no Museu da Acrópole. Muito bom, essas notícias muito boas que você deu aí. E, inclusive, isso que você falou da presença da estátua da Júlia Domna, justamente é interessante porque tem a ver com aquela questão da necessidade de bajular, né? Então, interessante. Bom, a Renata Cardoso Beleboni levantou a mão. Sim. Antes de mais nada, Leonardo, obrigada. Eu acho que foi bem reveladora para mim a tua fala, porque desmistificou algumas coisas que a gente costuma ver, inclusive nos materiais didáticos, tanto da graduação quanto do ensino de crianças e adolescentes, né? Onde o Partenon é o lugar onde a estátua ficava, todo mundo frequentava lá, e o outro templo está do lado. Geralmente, assim, tem vários outros templos, nem se cita o nome, muito menos a função ou a importância deles, né? A primeira questão que eu vou colocar é mais uma percepção e não uma pergunta, né? A importância que eu acabei de ver na sua fala é da interdisciplinaridade, porque você pega os elementos da arquitetura, como aquele vão no teto ou vão no chão, e vai estabelecendo ali a relação com a mitologia. Então, eu estou estudando a arquitetura, mas ao mesmo tempo estou vendo a literatura, estou vendo história. Essa confluência aí de olhares, eu acho que é tão importante para o mundo antigo, não tem nem como deixar de ser, né? Mas, como eu sou uma estudiosa da mitologia, eu sempre gosto muito de, quando eu percebo que as pessoas levam em consideração essa fala, né, desse lugar. Claro, é importante. E a outra, na verdade agora é a pergunta e ela é mais técnica, eu nem sei se você tem como responder assim dessa maneira, mas em uma das fotos, as vigas do teto, eu só não consegui identificar se é do frontão ou se é da lateral, está apoiada numa coluna, que tem lá o capitel Jônico, mas tanto a coluna está rachada, quanto a beirada do capitel. não entendo a palavra rachada, que significa? Quebrado. Quebrado. A minha pergunta é a seguinte: provavelmente vocês têm outras fotos que identificam esses pontos frágeis, né? Vocês percebem que ali tem um risco de repente, queda desse espaço? Vocês perceberam alguma coisa nessas fotos? Não, porque o edifício, claramente, o mármore precisa claramente de manutenção, sim, mas a estrutura não tem problema, porque a última restauração, aquela que terminou no 1977, foi feita muito bem, foi muito respeitosa e muito cuidadosa, e aquele pórtico dá para ver em cima, porque a gente viu com drone, tem, como posso dizer,
trave de acciaio. Como se diz acciaio em português? Aço. De aço. Então não tem nenhum risco. Não tem. Obrigado pela pergunta e obrigado pela sua consideração. Obrigado. Imagina, é o meu sonho de consumo fazer o que você fez. O Paulo levantou a mão. Antes de mais nada, meus parabéns, professor, pela apresentação. Aprendi um monte de coisa hoje, adorei. Obrigado. Mesmo. Eu sou muito interessado em arquitetura. Eu trabalhei em biblioteca de arquitetura por décadas. Aí eu sempre gostei. Aí, quando eu tive a oportunidade de estudar com o professor Funari, com a Norma Musco Mendes, eu já comecei a estudar arquitetura romana. Aí eu gostei muito de saber que lá se fez a substituição das peças, né? O Museu Britânico foi lá, roubou as peças, mas pelo menos deixou uma parte falsa lá, pelo menos para preservar os elementos arquitetônicos necessários à sustentação do prédio, né? Eu não sabia disso. Outra coisa que eu queria falar é que aquele orifício, né, lá no pórtico jônico, isso se repete em alguns templos romanos, porque nos templos, sobretudo, de Júpiter, dedicados a Júpiter. Aí eu lembro que, na época que eu li a respeito, que tudo segue, né, a lógica vitruviana, né, e eles disseram que aquele elemento, o nome era perfuratio. Perfuratio, porque tinha dois motivos, né? No caso, que era para o Deus lá de cima do Olimpo poder ver as pessoas lá embaixo. Era engraçado, eu achei esse comentário. E também que para Júpiter poder lançar o raio se ele quisesse fulminar a pessoa. Isso. Era duas das funções, né, do Então tem essa dobra, lá no Erection tem essa dobra interpretação, né, que poderia ser Júpiter, poderia ser Poseidon, porque aquele é um templo onde o Poseidon tinha um espaço. Sim. Então tem essa interpretação, mas ainda, como que não sabemos exatamente como funcionava dentro do edifício, porque praticamente dentro foi destruído na época da transformação, das transformações em Basílica. Isso é muito difícil, né? Inclusive a descrição, por exemplo, de Pausania, porque Pausania visitou no século II depois de Cristo, não é muito clara. Não é muito clara como é clara para outros edifícios. Então, tem esse debate sobre a divisão interna e sobre os cultos lá dentro, né? Aí, obrigado. Obrigado a você. Outra coisa também, que eu tinha lido já há muito tempo atrás, que na época dessa guerra com os turcos e os gregos, que o pobre do prédio, né, foi atingido por balas de canhão, né, por isso que ele foi praticamente demolido e depois restaurado. E eu achei isso encantador, porque muito tempo atrás eu li sobre teóricos, sobre teoria de arquitetura, né? E um deles lá disse, um dado momento, que prédios importantes eles têm uma vida, entendeu? E eles vão sendo modificados, são reconstruídos e reformados durante essa vida, e muitos elementos são mantidos, mas também são modificados, né? Então, é como se fosse uma evolução arquitetônica, né, com o passar das eras, né? Sim, foi, inclusive, o edifício, depois da primeira restauração, não falei, foi atingido pelos raios. Algumas colunas caíram, então foi muito, como se diz, perseguitado, não sei. Aí foi Zeus direto, né? Foi Zeus. Ele estava contrariado, com certeza. Foi Zeus. Sim. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado. Eu adorei. Obrigado. Foi um prazer. Espero que o meu português foi claro, porque às vezes eu não tenho as palavras
Foi claríssimo. Foi claríssimo. Dá para entender tudo. André Del Corso. Olá, professor Pedro, tudo bem? Leonardo, o seu português foi muito claro. Obrigado. Mari, assim, eu não pude assistir desde o início, por conta de um compromisso que se estendeu, mas fiz questão de participar porque, assim, o seu trabalho eu conheci lá na Embaixada do Brasil, né? Sim. Enfim, já é largamente conhecido, e eu posso te dizer assim que boa parte dos meus estudos atuais tiveram uma influência do teu trabalho. E esta parte de reconstrução 3D, por conta até dos estudos que eu faço hoje, me chamaram muito a atenção. Então, eu gostaria de te fazer uma pergunta que consiste justamente na reconstrução 3D, como o prédio teve várias alterações, na reconstrução existe alguma intenção de gerar diferentes versões em função das diferentes remontagens do prédio, ou a ideia é criar uma única versão que seja representativa do prédio atualmente, ou de um período específico? Claramente, obrigado pela pergunta. Claramente, vamos fazer um modelo. Na verdade, o modelo já existe, está pronto. Vamos fazer um modelo que é a representação de como o edifício é hoje. Perfeito. O objetivo não é o edifício da época clássica. Certo. O objetivo é o edifício na época final do primeiro século antes de Cristo, ou seja, na época augusteia. E depois, se tem, como eu acho que tem, outras restaurações, fazer um modelo da outra época, porque entrar no assunto do edifício clássico é muito complicado, tem muitos problemas, e nesse momento não é objeto da minha pesquisa, porque a minha pesquisa é restaurações romanas, tá? É porque eu estou estudando a face norte da Ágora, tanto a Poiquilé quanto a Afrodite Urânia. E, enfim, o objetivo é tratar dos períodos helenístico e romano. Então, como está focado, e ali também é uma outra história, né? E eu só queria te reafirmar o que você disse há pouco. Embora Pausanias traga muitas contribuições, existe uma dificuldade muito grande de buscar um reforço textual, né, para justificar uma determinada arquitetura. E eu tenho passado um grande sufoco com uma das estruturas. Então, eu imagino também o trabalho que dá para, né, o Erechtheion, para se trabalhar, para projetar esses modelos. Então, parabéns. Eu posso, assim, você me inspirou muito. Muito obrigado. Obrigado. Te agradeço. A propósito de Pausania, eu queria dizer que eu lamento, não sei se estou falando corretamente, lamento que não existe uma edição de Pausania, edição científica em português. É uma falta, posso dizer, uma falta. Sim. É uma falta, porque, por exemplo, eu que sou italiano, uso a italiana, que é muito boa, inclusive porque alguns livros da edição italianas são editados por um filólogo e um arqueólogo. Então é um trabalho, até eu tenho em PDF, se alguém precisar, né, eu posso passar. Então essa união de arqueólogo e filólogo foi muito importante pelo comentário que tem, me ajuda muito. Mas em português eu acho que não tem, porque eu não achei uma edição, não sei se tem no Portugal, acho que não, nem no Portugal. Ainda não foi escrita, seria um trabalho importante para ser feito, uma edição científica do Pausania, né? Perfeito. Bom, muito obrigado pela aula, foi muito bela e extremamente... Obrigado, te agradeço, te agradeço. Eu ia comentar isso, Leonardo, que ainda há muitas obras
latinas e gregas que não foram traduzidas para o português, nem em Portugal, menos ainda no Brasil. E isso, o fato do Pausanias não ter sido traduzido, tem a ver um pouco com tipo de literatura de época romana, uma literatura mais técnica. Então, muitas vezes nós temos diversas boas traduções de obras como Édipo Rei, por exemplo. Aquelas grandes obras, você tem muitas traduções boas, feitas do original. Mas, em compensação, obras menos conhecidas não foram traduzidas. Agora, tem uma questão que eu não sei. Eu não estou no departamento de letras clássicas, nem atuo nessa área. Mas existem dissertações e teses que muitas vezes traduzem. Então, aí precisaria fazer uma busca, mas eu não sei. Eu sei que publicado não tem. Teria que criar uma equipe entre as letras, né, arqueologia, uma equipe interdisciplinar e tentar de dar andamento a um trabalho desse, mas um trabalho de anos, né? Isso que você fala é muito importante, por exemplo, no caso da edição italiana, que tem filólogos e arqueólogos, porque isso é raro. E nesse tipo de obra é importante. Sim, é muito importante. É muito importante. Uma lição que fica metodológica da sua fala é a interdisciplinaridade, a necessidade que nós temos, não só como arqueólogos, eu tinha dito antes, o arqueólogo sempre trabalha interdisciplinarmente. Sim. Mas não só, eu acho que todos se beneficiam com esse contato entre historiadores, filólogos, arquitetos, arqueólogos, e assim vai. Por exemplo, nesse momento eu estou trabalhando sobre a documentação, né, das restaurações, eles estão trabalhando sobre esse modelo, que dá muito trabalho, precisa de um tempo para ser refinado, então é um trabalho de equipe, né, de time. Exatamente. Obrigado. Olha, muito obrigado, Leonardo, pela sua fala, foi excelente. Obrigado. E logo que esteja disponível no YouTube, eu aviso você. Ok. Para nós difundirmos, para você também ajudar a difundir. Ok. Foi uma satisfação muito grande e espero que possamos, daqui a pouco, daqui a algum tempo, estarmos ao vivo também. Sim, ok. Com muito prazer, com muito prazer. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos pela atenção. Fico à disposição por dúvidas. O professor tem o meu e-mail, eu acho? Sim. Está ótimo. Muito parabéns, bom. gente. Okay. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Leonardo. Tchau, boa noite. Gente, vou parar a gravação aqui, daqui a pouco compartilho, tá? Tá bom, muito obrigado. Bom trabalho, pessoal. Bom descanso. Tchau, professor. Obrigado. Ótimo.